Os Estados Unidos vão querer deixar que um juiz de qualquer lugar dê ordens para empresas e cidadãos americanos, quebrando a primeira emenda, ou não? É disso que se trata. O ministro agora está cara a cara com um acerto de contas. Ele que sempre nadou de braçada, né? Mandava na justiça e mandava na política do Brasil. Nada atingia ele. Nada atingia ele. Agora o buraco é mais embaixo. Agora ele não tem para onde correr. Ele nunca teve na posição de vidraça. Ele é só pedra. Vamos ver como é que ele vai se sair na condição de vidraça, não é mesmo? Prazo de Moraes está acabando e é revelado o que pode acontecer no processo nos Estados Unidos. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enfrenta um processo movido por empresas norte-americanas vinculadas ao presidente Donald Trump e à rede social Rumble, que o acusam de censura e violação à liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos. O prazo para que o magistrado brasileiro apresente sua defesa encerra-se em 19 dias. Moraes pode optar por não se manifestar. Nesse caso, o processo poderá tramitar a revelia, com base exclusivamente nos argumentos da empresa, que afirmam que decisões judiciais emitidas no Brasil afetaram usuários e empresas com sede nos Estados Unidos. O cerne da acusação está no bloqueio temporário da plataforma X, em território brasileiro em 2024, após descumprimento de ordens judiciais. O caso ganhou notoriedade internacional quando o senador Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, afirmou no último dia 21 de maio que há uma grande possibilidade de sanções contra Moraes com base na chamada Lei Magnitsky, a legislação norte-americana que permite sanções contra estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou liberdades fundamentais. Entre as medidas solicitadas pelas empresas está a declaração de que as decisões de Moraes não tenham validade nos Estados Unidos. Elas pedem também uma injunção, instrumento legal que, se aceito, proibiria autoridades brasileiras de impor exigências sobre moderação de conteúdo a empresas norte-americanas. Caso o processo avance e resulte em sanções, Moraes pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos, o que teria repercussões não apenas pessoais, mas institucionais, afetando a imagem do Supremo Tribunal Federal no exterior. Bom, galera, saiu esse artigo aqui no Twitter. O artigo está totalmente em inglês, claro, que é para o público americano, do tal do Muse, né? Você está vendo aí a cara feliz do ministro, né? A gente não sabe até quando. E o título diz o seguinte: o juiz brasileiro que quis ser rei enfrenta um acerto de contas americano. Título bonito, né? O ministro que quis ser rei e enfrenta um acerto de contas na América. Eu não sei quando esse acerto de contas vai vir para o Brasil, se é que um dia vai vir, mas enfrentando, acertando as contas em algum lugar, para mim, eu já estou feliz. E o artigo, como eu disse, é bem grande. É um artigo bem extenso. Ele vai lá no início da história do ministro, fala como o ministro virou ministro, né? Teori Zavascki morreu, fala do processo da Trump Media, fala de um bocado de coisa, né? Do início da sua carreira. E no iniciozinho o artigo diz o seguinte: ó, a ascensão de Moraes ao poder começou com a nomeação suspeita. Em 2017, o Brasil estava no meio da explosiva investigação de corrupção da Operação Lava Jato, que envolveu algumas das figuras políticas e empresariais mais poderosas do país. O ministro Teori Zavascki, que supervisionava o caso, morreu repentinamente em um acidente de avião, uma morte que muitos consideraram conveniente demais, dada as implicações políticas. Com a saída dele, o então presidente Michel Temer, ele próprio alvo de investigação de corrupção, rapidamente nomeou Moraes para o seu ex-ministro de Justiça, para o STF, garantindo que alguém leal ao establishment político e não um jurista imparcial tivesse um papel decisivo
na definição dos rumos da corte. Moraes nunca havia atuado como juiz antes de ser promovido ao STF. Sua nomeação foi política, não judicial. Seus vínculos com o governo Temer e com a elite política brasileira em geral levantaram preocupações imediatas de que ele estava sendo empossado não para defender o Estado de Direito, mas para proteger os que estavam no poder. O processo Rumble alega que o ministro foi escolhido exatamente por esse motivo, para atuar como guardião do establishment, garantindo que o STF pudesse servir como um escudo contra futuras investigações de corrupção, em vez de um aplicador imparcial da justiça. Certo? Aí fala do início do processo lá do ministro, fala que o ministro foi citado a primeira vez, ignorou, que foi citado uma segunda vez, né? E dessa vez ele não tem para onde escapar, certo? Bom, aí fala o seguinte, ó. Em junho de 2025, agora, uma nova intimação foi emitida, obrigando Moraes a responder diretamente às alegações. Este não é mais um debate hipotético sobre jurisdição. Agora é um processo legal, ativo, com implicações globais. Já vai entender isso mais para frente. Os autores buscam não apenas uma declaração de inexequibilidade, mas também indenização pelo que alegam serem danos substanciais, danos à reputação, perda de confiança do usuário e violação da lei constitucional. São essas três coisas que a Rumble e a Truth Social estão pedindo contra o ministro lá nos States, certo? Moraes, o outrora intocável árbitro do discurso digital no Brasil, agora é réu perante um judiciário sem paciência para sigilo, sem tolerância para excessos e sem apetite por reis. Ou seja, um judiciário imparcial. O ministro agora vai ter que encarar uma justiça onde ele não controla nada, não tem influência, não controla nada e vai sentar no banco dos réus. Ponto. Ponto. Simples, né? O cerne do caso é constitucional. Moraes é acusado de tentar aplicar as leis brasileiras de liberdade de expressão nos Estados Unidos, usando as ameaças de penalidades criminais e financeiras para obrigar o cumprimento. Suas ordens, muitas vezes seladas e não divulgadas ao público, exigiam a remoção de contas pertencentes a dissidentes políticos, muitos dos quais haviam fugido para os Estados Unidos em busca da proteção de seu regime de liberdade de expressão mais liberal. Um desses dissidentes, descrito na ação como dissidente político A, permanece nos Estados Unidos após um pedido de extradição rejeitado. A resposta de Moraes: pressionar as empresas americanas a silenciá-lo de qualquer maneira. O A é o Alan dos Santos, né? Vocês sabem. Essa estratégia não é meramente coercitiva e desdenhosa. Trata a soberania americana como um inconveniente a ser contornado e a Constituição como um mero obstáculo a ser ultrapassado. Esse cara é um gênio, man. É o melhor artigo que eu já vi contra o ministro. E olha que a gente já leu New York Post, New York Times, BBC, Wall Street Journal, né? Um bocado de artigo gringo a gente já trouxe aqui, mas esse é fantástico. O cara escreve muito bem, se expressa muito bem e procurou entender como o ministro chegou a ser ministro. Os outros tratam do caso como o caso do Rumble contra o ministro, falando dos tecnicismos jurídicos. Ele não. Ele quis entender quem era o cara, como ele foi parar ali, por quê. Mas vamos lá. Se Moraes fosse um ator privado, isso seria chamado de assédio. Mas, como juiz, seu uso da autoridade estatal a transforma em algo mais sinistro,
autoritarismo judicial transnacional. E é aí que mora o perigo. É aí que eu sempre bati nessa tecla. Se a justiça americana não tomar uma providência contra um juiz que dá ordem à empresa americana, eu já falei várias vezes, não precisa de justiça americana. Basta um juiz do Paraguai decidir e os Estados Unidos acatam. Ou o cara da Singapura, ou da Guiné-Bissau, ou do Quinto dos Infernos. Não é? Não tem sentido empresas americanas acatar uma ordem de juiz, seja de onde seja. Não faz sentido. Mas isso aconteceu. E eu nem vou entrar nesse mérito, porque vocês já sabem que aconteceu, porque o Biden queria que acontecesse. Só que a lojinha mudou de dono. Agora a lojinha está sob nova direção. E essa nova direção não tolera esse tipo de desaforo a cidadãos americanos, como é o caso da Flávia Guimarães e do Rodrigo Constantino, brasileiros, mas já são americanos, e de cidadãos brasileiros que estão sob a guarda da lei americana, como é o caso do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, doutora Ludmila, que estão pedindo asilo político. Não dá para você aturar uma coisa dessa. Alguém chega lá da Venezuela e der uma ordem, pô. E as empresas americanas acatarem. Bom, olha só. De fato, o alcance judicial de Moraes se tornou tão amplo que agora opera com o mesmo desrespeito às fronteiras que caracteriza regimes autocráticos. A ironia é impressionante. Em nome da defesa da democracia, Moraes emulou seus inimigos. Suas ferramentas, censura, ordens seladas, né? Selada a gente chama como as ordens secretas. Decretos de silêncio e prisões políticas são indistinguíveis daquelas usadas por ditadores liberais. Os ditadores normais. Não tem diferença. Qual é a diferença de Moraes com o ditador, cara? Nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Ele dá as ordens, se você não acatar, você vai preso. Ele determina o seu destino, ponto final. Não tem mais os freios e contrapesos aqui no Brasil, porque ele comanda a justiça, manda no executivo e fica tudo por isso mesmo. Então não tem, é indistinguível, como diz o texto, as suas decisões e os seus decretos daqueles usados por ditadores no mundo afora. Não tem diferença. Mas, vamos lá. Aí, essa que é a melhor parte vem agora. Diz aqui o seguinte, ó. E, no entanto, Moraes não recuou. Desde março de 2025, sua postura tem se intensificado. Em junho, o STF, com Moraes desempenhando um papel central, decidiu que o artigo 19 do Estatuto da Internet de 2014 era parcialmente inconstitucional. Isso efetivamente ampliou a responsabilidade das plataformas, tornando as empresas de mídia social responsáveis pelo conteúdo dos usuários, de maneira que refletem o próprio excesso extraterritorial, agora sob litígio nos Estados Unidos. A mensagem é clara. Moraes vê as plataformas como extensões do poder regulatório do Estado, não como locais neutros para o discurso. Pois é. E o curioso aí é o seguinte, primeiro que isso não tem lugar nenhum do mundo. Em nenhum local que se diz democrático e civilizado, nenhum lugar do mundo, zero, as plataformas são responsabilizadas pelo que os seus usuários publicam. Isso não existe. Não tem. Só no Brasil, certo? E aí, duas jogadas. A primeira é que, quando você responsabiliza a plataforma pelo que eu postar, pelo que você postar, tira o peso de censura das costas do STF.
o STF vai dizer, não foi eu que censurei, não, foi a própria plataforma. Claro, a plataforma vai ficar na dúvida. Será que isso aqui que Didi postou ofende alguém? E nós, jornalistas de opinião, sempre vamos contrariar alguém? Então, assim, será que se eu postar isso aqui de Didi, é melhor não postar? Só que aí, meu irmão, ela vai se arrombar de qualquer jeito. Porque se ela não postar o meu conteúdo, aí eu entro na justiça contra ela. Eu vou dizer, por que você tirou meu conteúdo? Por que você não colocou meu conteúdo? Né? Tem que botar. Então, vai ser uma guerra judicial, sim ou não, botando ou não botando. Mas aí, como eu disse, a Suprema Corte pode muito bem dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema da plataforma. Nós não censuramos ninguém. Quem censura são eles. Então, eles tiraram a pecha e a responsabilidade de serem taxados como censores e passaram isso para as redes sociais. Num piscar de olhos. Simples assim. Só que eu acho que isso não vai ficar barato. Esse experimento ditatorial e censório do Brasil, que é o laboratório da censura internacional, não vai prosperar. Não vai. Acredito até que no futuro, em um futuro médio, né, não a curto prazo, a médio prazo, o STF foi tão longe que ele vai implorar para que algum deputado, né, faça uma lei tirando essa obrigação de ter tirado aí o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para dar uma recuada. Essa recuada vai ter que acontecer, galera. Em algum momento da história do Brasil, a recuada vai ter que acontecer. A Suprema Corte foi longe demais, mas longe demais mesmo. O ministro está sob escrutínio agora, não apenas do governo, mas da justiça americana. E a gente sabe que agora também está o Toffoli. O Toffoli entrou no processo das Big Techs. O nome dele é citado. Então, como a gente sabe que o próprio burburinho que se fala na internet aí é que não vai ser apenas um ministro, várias autoridades vão dançar. Na hora que juntar o Lé com o Cré, na hora que vier a porrada das sanções e a justiça americana se pronunciar ou contra ou a favor do ministro, acredito que ele não ganha essa. Não ganha essa, porque é batata para as Big Techs provarem que ele deu ordens ilegais. Isso aí é mole. Mole, isso é causa ganha. E olha que eu nem sou jurista, viu? Mas é causa ganha. Então, meus queridos gafanhotos, na hora que vier a porrada do governo, na hora que vier a porrada da justiça, não tem muita margem de manobra para você continuar esticando a corda, esticando a corda. Vai esticar mais a corda como? Se a corda já está no seu pescoço. Você vai levar todo mundo para o seu caixão? Para a sua cova? Bom, indo aqui para os finalmente. No mesmo mês, Moraes ordenou a prisão preventiva de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, por supostamente violar uma ordem de silêncio imposta pela Justiça relacionada a investigações em andamento. O advogado de Câmara divulgou detalhes de um depoimento confidencial e Moraes, atuando como juiz e executor, respondeu com a prisão. Não houve júri, nem audiência pública, nem deliberação, apenas uma ordem. Veja bem, esse Mills, ele é muito bem informado do que está acontecendo com Moraes. Talvez, do meu ponto de vista, o jornalista mais informado até hoje. O cara sabe de tudo, que aconteceu. Tudo. Até agora o que aconteceu na semana passada com o Coronel Câmara, com o advogado Eduardo Kunz. O cara sabe de tudo, Bom, esse padrão se repete com uma regularidade entorpecente. Moraes não litiga, ele comanda. Ele não persuade, ele pune. Quando Elon Musk se recusou a cumprir as exigências de Moraes para a remoção de X, o juiz ameaçou as empresas de Musk, incluindo a Starlink,
com medidas retaliatórias. Enquanto a Meta se recusou a implementar integralmente as determinações de Moraes, os legisladores brasileiros aliados a Moraes propuseram uma legislação para criminalizar o descumprimento. O judiciário, sob sua direção, não se comporta como intérprete da lei, mas como um instrumento de imposição ideológica. Que frase, hein, brother? Que frase! O judiciário não se comporta como intérprete da lei, mas como um instrumento de imposição ideológica. O que permanece extraordinário é que essas ações agora provocaram uma reação internacional. Os tribunais americanos, há muito relutantes em se envolver em questões políticas estrangeiras, levaram o processo de Moraes a sério. Espera aí que eu me perdi. Cadê? Isso não se deve a antagonismo diplomático, mas porque as questões constitucionais são urgentes e fundamentais. E aquilo que eu sempre bato na tecla. Se um juiz estrangeiro pode exigir que empresas americanas suprimam a liberdade de expressão protegida e se essas empresas enfrentam penalidades por se recusarem, a primeira emenda deixa de funcionar. Se ela se torna condicional às preferências estrangeiras, esse não é um mundo que qualquer tribunal americano deve aceitar. Não é uma ameaça teórica. Moraes já buscou estender sua autoridade por meio do direito penal brasileiro, obrigando empresas sediadas nos Estados Unidos a nomearem representantes no Brasil. Essa parte é ótima. Sob ameaça de processo judicial, a lógica é circular. Instalar um representante ao seu alcance e, em seguida, usar esse representante para domesticar a execução. Isso não é meramente uma visão jurisdicional, é uma tentativa de colonizar os bens comuns digitais. Esse cara é um gênio. O processo movido pela Trump Media e pelo Rumble, portanto, apresenta um desafio oportuno e uma tendência cada vez mais popular entre as elites transnacionais. A ideia de que a liberdade de expressão deve prevalecer sobre a restrição legal. Moraes é um sintoma dessa ideologia, não o seu único praticante, mas ele é o seu exemplo mais audacioso e agora foi intimado a prestar contas. Independentemente de o caso resultar em danos financeiros ou apenas uma repreensão simbólica, suas implicações são enormes. Se os tribunais americanos afirmarem que ordens judiciais estrangeiras destinadas a coibir a liberdade de expressão americana são inexequíveis, isso estabelecerá um precedente para a defesa do perímetro constitucional do domínio digital. Se forem mais longe e considerarem tal conduta como legalmente passível de ação judicial, isso poderá impedir futuras incursões. Moraes não está apenas em julgamento. O mesmo acontece com o princípio da liberdade de expressão sem fronteiras. Costuma-se dizer que a democracia morre na escuridão, mas a melhor metáfora nesse caso pode ser a de que a tirania morre na luz do sol. Moraes operou durante anos nas sombras do privilégio judicial e da imunidade política. Agora, ele está sendo forçado a emergir, a explicar, a defender e talvez a perder. Cara, esse foi, sem dúvida, o melhor texto que eu já vi de Moraes, contra Moraes, já escrito aqui. Cara, é incrível o que esse Mills escreveu aí. Incrível. Ele conseguiu, ele como americano, conseguiu entender exatamente do que se trata. Não é meramente uma jogada jurídica contra o ministro. Não é isso. Não é uma jogada jurídica contra o ministro. É uma jogada a favor da liberdade de expressão nos Estados Unidos. É disso que se trata. A favor da liberdade de expressão.
Os Estados Unidos vão querer manter isso ou não? Os Estados Unidos vão querer deixar que um juiz de qualquer lugar dê ordens para empresas e cidadãos americanos, quebrando a primeira emenda ou não? É disso que se trata. E como diz o texto, né, o ministro agora está cara a cara com um acerto de contas. Ele que sempre nadou de braçada, né, mandava na justiça e mandava na política do Brasil, nada atingia ele. Nada atingia ele. Agora não, meu filho. Agora o buraco é mais embaixo. Agora ele não tem para onde correr. Já não respondeu a primeira intimação. Chegou a segunda intimação. Agora ele respondendo ou não respondendo para a justiça americana, dá no mesmo. Ele tem 3 semanas para responder, 21 dias. Se não responder, corre a revelia. Corre a revelia. Então, é disso que se trata. Ele nunca teve nessa posição de réu, ele nunca teve na posição de vidraça, ele é só pedra, meu. Ele é só pedra. Agora ele é vidraça. Vamos ver como é que ele vai se sair na condição de vidraça, não é mesmo? Enfim. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.